Olá, meu nome é Flávio Nunes Ramos e esse é mais um episódio do podcast Ecoevolução sobre ciências e educação. Esse é um projeto do Ecofrag, no laboratório do qual faço parte. É o Laboratório de Ecologia de Fragmentos Florestais aqui da Unifal, que é a Universidade Federal de Alfenas. E hoje estou aqui com o meu orientado, o mestrando João Pedro Costa Elias, e a gente vai discutir sobre dois artigos bem interessantes de ecólogos argentinos, que nos levam a refletir sobre a relação orientado-orientador. Então, por isso eu chamei aqui o João, que é meu orientado atualmente, para a gente fazer esse bate-bola. O título dos artigos que a gente vai falar, se a gente for falar numa tradução livre, eles são o seguinte. O primeiro é: ser ou não ser orientador, eis a questão. A reflexão como não deveria ser o desenvolvimento de uma tese de doutorado, do Alejandro Fares-Berner, de Bariloche, na Argentina. E o segundo é uma continuação dele, que é a reflexão sobre o desenvolvimento do doutorado, considerando a relação orientador-orientado e a metodologia pedagógica subjacente. E são três autores, também, como comentei, argentinos, e os três são da Universidade Nacional de Córdoba. O primeiro é o professor Leonardo Galeto, as duas eram alunas deles na época, que é a Carolina Torres e a Natália Pérez Harguindeng, ou algo do gênero. E ambos os artigos saíram em 2007, na revista Ecologia Austral, que é uma revista editada pela própria Associação Argentina de Ecologia, e a gente vai comentar um pouquinho sobre esses artigos, ou pelo menos um resumo das coisas que são mais interessantes, tá? Então, bem-vindo, João. Aí é a primeira vez que você está participando, tá? Eu falei que você está fazendo mestrado, você está fazendo mestrado agora, mas se alguém estiver te ouvindo no futuro, nesse episódio aí, espero que não esteja no mestrado mais, já esteja formado, já tenha defendido, pelo menos, tá? Então, você podia começar falando aí um pouquinho sobre o primeiro artigo, por favor. Bom, pessoal, o título do primeiro artigo, que é Ser ou não ser orientador, eis a questão, a reflexão sobre como não deveria ser o desenvolvimento de uma tese de doutorado, do pessoal de Bariloche, na Argentina, Alejandro Brenner, o autor. O autor começa dizendo que a realização de uma tese de doutorado é um processo bem complicado e é bem importante para o aluno, mas também é muito importante para o orientador. Bom, o autor ele começa explicando que a realização de uma tese de doutorado ele é um processo importante para ambas as partes, tanto para o aluno quanto para o orientador desse aluno. Bom, e por que para o aluno seria então um processo importante? Esse momento da vida acadêmica do aluno é a primeira vez que ele vai ter que pôr em prática um projeto de pesquisa de longo prazo. Até então seria só a dissertação, TCC, iniciação, e agora é um projeto bem maior e de longo prazo. Bom, e é nesse momento, nesse projeto maior, ele vai começar a ler bastante artigo. Vai ser uma leitura exaustiva e mais complexa do que até então ele vinha realizando. Ele vai ter que discutir um conjunto de ideias teóricas mais profundos para a realização desse trabalho. Ele tem que planejar uma amostragem complexa, com um projeto maior, pede uma amostragem complexa. Ele vai ter que desenhar experimentos, criar tratamentos, coleta em campo, então é uma responsabilidade maior. Ele vai ter que coletar esse conjunto de dados já grande, tem que analisar, interpretar, e por fim ele tem que escrever um manuscrito ou artigos, que são mais de um no caso do doutorado. Bom, além da importância para o aluno, esse momento também é importante para o professor, porque é a oportunidade dele de transmitir experiência e conhecimentos adquiridos quando ele passou por essa etapa para o aluno, um futuro professor. E também é uma chance do professor se atualizar, porque ele tem um intercâmbio intelectual com pessoas mais jovens, de outras gerações, com outros pensamentos, então também é uma experiência enriquecedora para o orientador. Então, de forma geral, o orientador ele consegue crescer humana e academicamente, então é um crescimento em conjunto em ambas as vertentes. Bom, então, de uma forma geral, o desenvolvimento de uma tese, ela deve ser uma experiência enriquecedora para ambas as partes, aluno e orientador. Mas essa relação que tem potencial para ser
bastante enriquecedora, às vezes ela não é, e ela se torna uma relação automática e até mesmo vazia entre ambas as partes. Porque, às vezes, para o orientador, o mais importante é ter o maior número de alunos possíveis. E para o aluno, o mais importante pode ser conseguir o título o mais rápido possível. Então, esses dois fatores tornam uma relação vazia e automática, né? Só por obrigação e para cumprir tabela. Então, nesse artigo, o autor ele vai descrever alguns comportamentos que os orientadores possuem que prejudicam a experiência da desenvolvimento e realização de uma tese, e ele vai discutir algumas alternativas para minimizar esse efeito, né? Bom, agora ele vai falar sobre 2 estereótipos de orientadores. Existem os orientadores, segundo o autor, chamados de indiferentes, que seriam aqueles orientadores que abandonariam os estudantes à sua própria sorte. Então, estão nem aí para o estudante, se viram nos 30, vamos dizer assim. E o outro estereótipo, tá? No outro extremo, seria um orientador muito super protetor. Então, aquele que vai esperar uma obediência cega dos orientados. Eles acham que a melhor maneira de transmitir a experiência é dizer como são as coisas e o orientado tem que só obedecer. Ele exagerou nesses estereótipos só para demonstrar 2 lados de um mesmo contínuo. E ele continua falando um pouquinho melhor sobre essas categorias. Bom, o primeiro extremo do tipo de orientador seriam aqueles orientadores indiferentes. Esse orientador, basicamente, eles não entendem que esse momento, a execução da dissertação, é uma aprendizagem mútua, ou seja, para o orientador e para o aluno. E possivelmente eles estão mais interessados em conseguir uma mão de obra barata. Ele tem um projeto, ele só precisa de alguém para coletar os dados, então seria a função do aluno apenas essa. Eles estão interessados em colocar uma produção científica na mão dos alunos sem ter a preocupação, muitas vezes, de trabalhar a ideia, de aprofundar e lapidar, e simplesmente joga na mão do aluno. E eles querem apenas mais uma orientação no currículo, mais um artigo. Eles estão interessados na produção e não na aprendizagem, basicamente. Geralmente, esse tipo de orientador, eles são indiferentes ao desenvolvimento intelectual do projeto. Eles não estão preocupados em escolher o tema, a questão, o objetivo. Eles só querem que o aluno resolva isso tudo e ele está interessado na produção desse trabalho. Ou até o contrário, o outro extremo seria ele ter um projeto já estabelecido, uma questão, um tema, e ele só quer um coletor de dados. Geralmente, esse tipo de estereótipo de orientador, ele é indiferente à parte intelectual do projeto. Ele deixa o tema para o aluno escolher e o aluno que se vire. Ou até o outro extremo, o contrário, seria ele já ter um tema estabelecido e ele simplesmente quer um coletor de dados. Ele precisa de um aluno para ser mais uma ferramenta do que um ser pensante, às vezes. No caso dos biólogos de campo, que os autores se enquadram, geralmente esse tipo de orientador ele nem visita o local de trabalho do aluno. Ele orienta à distância e ele perde uma fonte de inspiração muito grande, que seria a natureza. Você está no campo, você tem ideias, você encontra determinadas situações que você não esperava enquanto você está na sua sala. Então ele acaba perdendo esse tipo de informação que é bem importante para um projeto bacana. E, consequentemente, eles não contribuem muito com o restante do projeto. Eles não discutem com o aluno com profundidade aspectos relevantes. Por exemplo, o desenho experimental, eles não discutem para lapidar e melhorar isso. A análise estatística também, a interpretação do resultado. Então, acaba ficando uma coisa superficial e mecânica. E, além disso, tem outros problemas que seria até conseguir uma reunião com esse tipo de orientador, que se torna quase uma missão impossível. Então, tem vários problemas desse tipo. E por último, esse tipo de orientador, eles se mostram completamente desinteressados pelo trabalho. Mas no final das contas, na produção do trabalho, eles querem participar de todos os artigos. Então eles não contribuem, mas por fim você tem que colocar a autoria e tudo mais para eles. Partindo para o outro extremo, seria o grupo de orientador superprotetor. Esse superprotetor, ele costuma pensar em todas as etapas do trabalho, e ele quer que todas as etapas do trabalho passem sob sua supervisão. Então ele controla tudo. Ele considera que o trabalho não pode ter nada de improviso. Tudo tem que ser calculado e calculado por ele. Ele sempre diz para o orientador como que são as coisas, ele decide como vai realizar, ele decide como se resolve os problemas. Então o orientador é basicamente um receptor passivo. É uma transmissão linear, ele é o emissor ativo, o aluno só recebe e executa.
Normalmente, esse tipo de orientador, ele apresenta ao estudante um plano de trabalho pronto, que ele já montou, sem consultar o estudante, e até mesmo rígido. E o doutorando, o aluno, acaba não participando do desenvolvimento conceitual, que é uma parte importante do trabalho, do desenho amostral. Ele não participa da escolha de ferramentas estatísticas, que são ambas etapas importantes para o projeto ser executado. Durante as reuniões com esse tipo de orientador, ele diz ao aluno como vão ser as coisas e o aluno consente e não pode discutir. Então, basicamente, se tem que analisar um conjunto de dados, é o professor que faz, o orientador que faz, e ele, sem explicar para o aluno, simplesmente executa e dá o resultado. E na hora de interpretar esses resultados, ele comunica ao aluno o ponto de vista, o que ele entendeu desses resultados, e será sempre o mais importante, a opinião dele acima da do aluno. E o manuscrito científico da tese, ele vai ser escrito na sua maioria pelo orientador, porque ele está mais interessado em publicar isso e ter o produto logo, ele quer acelerar o tempo de publicação, do que ensinar o aluno como escrever. Bom, em consequência, como o orientador resolveu todos os problemas e não deixou o aluno participar, a experiência não foi enriquecedora, nem para o orientador e nem para o aluno. Bom, o futuro doutor, então, ele vai estar incapacitado para crescer academicamente de forma independente. Ele não vai conseguir aproveitar e crescer enquanto pesquisador nessa experiência. Legal. Aí depois que ele apresenta os dois extremos de tipos de orientador, ele começa a falar sobre um tópico que ele chama do equilíbrio, né? Então, buscando o ponto médio, ele diz que pode existir um terceiro tipo de orientador, que vai representar aí uma alternativa entre esses dois extremos, que esse tipo de orientador equilibrado, vamos dizer assim, ele acredita que a tese é uma experiência, né? Então, a tese vai ser uma experiência de aprendizagem, e essa experiência vai ser benéfica tanto para o aluno quanto benéfica para o orientador. Então, não vai ser apenas uma formalidade acadêmica, eu tenho que orientar, eu tenho que ter mais alunos para ganhar mais financiamento, para ter mais um artigo científico. Não vai ser uma mera formalidade, vai ser realmente uma experiência de aprendizagem. E ele sabe que a melhor parte da tese não é nem o produto final, e sim o desenvolvimento da tese. Então, mesmo que a tese não vá acarretar num artigo científico, somos cobrados muito por isso, né, pela produção científica, mesmo que a tese não resulte imediatamente de um artigo científico, ou nem vai resultar mais no artigo científico, o processo de fazer a tese, nesses anos, nesse tempo de realização da tese, é mais importante para a experiência de aprendizagem do que o produto em si. Então, essa experiência vai valer a pena, mesmo que não resulte no artigo científico. E para alcançar isso, para alcançar esse equilíbrio, ou seja, para que tanto o orientado quanto o orientador tenham uma aprendizagem legal nesse processo, ele fala que é mais importante ocultar do que mostrar e estimular mais do que informar. Por quê? Porque você está ocultando, mesmo que você saiba, o orientador, por exemplo, vai saber, ele quer que o aluno tente resolver por si só, tente chegar naquela resposta, ele mais estimula o aluno chegar à resposta por si só do que informar já a resposta. Isso faz com que a aprendizagem, você só informar e não direcionar o aluno dela, faz com que a aprendizagem seja com menor qualidade do que você estimulando. Outra coisa importante que ele fala é que o tema da tese deve interessar a ambos. Então não adianta o orientador estar super empolgado com o tema da tese e arranjar qualquer aluno para fazer aquele tempo, como o João estava comentando, para coletar os dados para ele, se o aluno não está empolgado também com aquele tema. Então é importante que o aluno também esteja empolgado. É a mesma coisa que o aluno pode apresentar um projeto que o orientador não gosta tanto, então não vai se dedicar tanto, não vai se empolgar tanto naquilo, não tem tanta curiosidade, então não vai ajudar tanto. Então, você tendo uma experiência onde ambos os atores, né, orientado e orientador, gostem do assunto, isso torna uma experiência mais enriquecedora e mais agradável, né? Então, durante esse tempo aí, é bem agradável se ambas as partes gostarem, se interessarem pelo tema. Outra coisa que ele comenta que eu achei importante destacar aqui é que o desenvolvimento intelectual deve ser fruto de uma discussão aberta. O que ele estava falando com isso? O desenvolvimento da tese, ele vai ter o equilíbrio entre o que você planejou antes, então você está lá planejando antes de começar o trabalho, no ar-condicionado, no computador, em vez de computador, papel, computador, ele aceita tudo. Mas depois, quando você vai realmente para o campo, ou você vai realmente para o laboratório, ou você começa a realizar o trabalho, surgem questões, surgem algumas dificuldades e surgem algumas barreiras
que a gente não consegue prever tudo. E aí, quando essas dificuldades, elas podem ser incorporadas ou até oportunidades, em vez de só de coisas ruins, né, também tem coisas boas, né, às vezes oportunidades que surgem, elas podem ser incorporadas na tese. Então, por isso que ele fala que o desenvolvimento intelectual deve ser um fruto da discussão, porque o aluno pode ter visto essa oportunidade, pode ter visto essa dificuldade e falar para o orientador e, numa discussão, eles alterarem alguma parte do projeto, alguma coisa assim. Outra coisa legal que ele fala é que, quando a gente vai para o campo, a ecologia faz bastante, né? O orientador pode acompanhar de vez em quando o seu orientado. É importante que ele acompanhe de vez em quando, não sempre, mas que ele acompanhe, que vai permitir que ele tenha um contato certinho com o que está sendo feito no campo e também com essas oportunidades, essas dificuldades, e ele possa ajudar o aluno a dar um destino adequado a esse projeto. Discutir o desenho amostral com o estudante também é super importante. Por que é importante? Porque apesar dele não ter experiência, você quer que ele tenha experiência. Nada melhor do que ele passar pela experiência de você discutir um desenho experimental. Porque você também, o orientador, quando está discutindo o desenho experimental, quando está planejando o desenho experimental, você tem dúvida, volta, para, relê, anota alguma parte, muda. E todo esse processo, ele ajudar a fazer esse planejamento é importante. E também ele vê que o desenho experimental não é uma coisa que vem do nada, sem esforço, sem estudo, sem dúvidas, sem dificuldades. Então é importante todo esse processo que o aluno participe junto com o orientado para passar por essa experiência. Assim como o desenho experimental, os testes estatísticos também são importantes. Então, deixar os estudantes treinarem a estatística, tentarem aprender como que realiza estatística, apesar de alguns estudantes até achar bom que o orientado faça a análise estatística para ele, mas você está privando o seu orientado de passar por essa experiência e por esse aprendizado. Então é importante esse treinamento. Então a gente está criando orientados que sejam independentes. Quando a gente estiver sozinho, ele não vai ter essa experiência. A outra parte, que depois de ter um desenho experimental, depois de ter coletado os dados, depois de ter analisado os dados, surgem os primeiros resultados. E aí, a partir dos primeiros resultados, a gente vai interpretar esses resultados e planejar as principais conclusões, as discussões. Tá? E essa interpretação dos resultados também é legal fazer em forma conjunta. Primeiro, para o orientado passar por essa experiência. Depois, e muitas vezes, é o orientado que chama atenção de algum ponto que você não está vendo. Quanto mais gente estiver olhando para a mesma coisa e cada um enxergar um ponto de vista, mais rico vai ficar o trabalho e também a aprendizagem de ambas as partes. A opinião também, que tem que ser levada em consideração, é uma opinião baseada no argumento. Então isso faz com que tanto o orientado, quando vai discutir alguma decisão do orientador, ou quanto o orientador, para tentar explicar essa decisão para o orientado, ele tenha que organizar as ideias, organizar os argumentos para tentar explicar por que tomou aquela decisão, ou o orientado tem que organizar as ideias e vir com argumentos científicos para tentar dizer por que ele está contra aquela opinião, por que ele queria que alterasse essa opinião. Então, a opinião tem que ser valorizada com base nos argumentos e não no grau acadêmico de quem propõe. Não porque ele é orientador, ele que manda, ou algum outro professor que falou que tem que ser assim. Então tem que ter a busca pelos argumentos. Reunião também é uma coisa importante. A reunião não deve ser nem muito rígida, nem muito improvisada. Então tem que ter um equilíbrio ali de uma metodologia de reunião, mas também tem que ter uma flexibilidade para ter algumas reuniões que não foram agendadas, algumas reuniões improvisadas para discutir alguma questão que pintou e que não estava planejada. Outra coisa importante é sobre a participação do orientador nas publicações. Essa participação vai depender do nível de contribuição intelectual que esse orientador realmente fez na tese. Por quê? Porque se ele não contribuiu intelectualmente, ele não faz parte da autoria. Ele não é autor. Em outras palavras, um orientador que ele está buscando esse equilíbrio, esse ponto médio, ele não considera que o fato dele ser orientador já garante o nome dele na autoria dos trabalhos. Ele sabe que a sua participação na autoria vai depender do nível de contribuição intelectual que ele vai dar. Então, se for feito dessa forma, o desenvolvimento da tese vai se converter, ou pode se converter, né, se transformar numa experiência que vai enriquecer tanto o orientado quanto o orientador,
se misturar o planejamento com a improvisação, se estimular mais a busca por pergunta do que comunicar as respostas, se estimular mais que o conhecimento seja descoberto pela experiência e pelo esforço do que dando de graça, se estimular a curiosidade, se estimular a capacidade crítica, ao invés de favorecer repetição de dogma, favorecer a obediência, favorecer o mito da autoridade. Uma outra coisa importante também é que o autor lembra que os estudantes não são apenas vítimas desses orientadores, desses estereótipos que ele fala dos orientadores. Tá? Alguns, inclusive, preferem um tipo de orientador ou outro por algum motivo. Por exemplo, alguns alunos vão buscar os orientadores que são super protetores, achando que na orientação dele vai ser mais fácil fazer o doutorado, porque é ele que vai fazer mesmo. E então, ele fazendo mais fácil, mais rápido, ele vai subir mais rapidamente. Ele vai ter uma ascensão acadêmica mais rápida. Então, ele não está mais buscando aprendizagem, ele está buscando um fator formal, que eu vou terminar logo o meu doutorado. Outro aluno prefere ter um orientador famoso, mesmo que ele seja indiferente. Então, eu fui orientado do fulano de tal, que é muito famoso, então ele é excelente, eu sou também, porque eu sou orientado dele, como se a excelência acadêmica fosse hereditária. E outros alunos que têm uma característica que eles ficam com muita raiva ou não gostam muito quando se depara com um ponto de vista diferente dele e prefere que alguém lhe dê soluções. Para não ser confrontado com o problema, ele prefere que alguém dê solução, então ele vai preferir o tipo de orientador que é super protetor. Então, o aluno não é simplesmente a vítima, né? Tem também a parte de responsabilidade do aluno nisso aí. Então, esse equilíbrio que o autor está propondo, esse lugar de uma orientação equilibrada, vai depender do tipo de estudante, da personalidade do orientador e do contexto que eles vão se encontrar. Aí ele fala que é importante que a intenção desse artigo, desse ensaio, não foi identificar pessoas, né? A pessoa é assim, assado, e sim descrever comportamentos de uma forma até mais estereotipada, mais radical, para exacerbar essas diferenças, ficar mais fácil de enxergar essas características. Então, ele fala que debater esses comportamentos, né, sobre esses comportamentos, é o primeiro passo para preencher a lacuna entre o que é e o que deveria ser o desenvolvimento de uma tese. A gente refletir sobre o que deveria ser o desenvolvimento dessa tese. Então, depois que o Alejandro publicou esse artigo, esse ensaio, 3 outros autores escreveram um complemento dessa visão na mesma revista, e aí o João vai começar falando sobre esse segundo artigo, então. O título do segundo artigo seria Reflexão sobre o desenvolvimento do doutorado considerando a relação orientador-orientado e a metodologia pedagógica subjacente. Bom, nesse artigo, os autores eles tentaram aprofundar um pouco as reflexões feitas no artigo anterior. Eles colocaram novos pontos de vista sobre a relação, que seria a relação entre o orientador e o orientado. Então, como essa relação ela ocorre entre pelo menos 2 pessoas, ou em alguns casos até mais, o resultado do processo, desse momento do doutorado, ele varia, então, em função das características do orientador e do aluno. Então, o sucesso ou a falha desse processo vai depender de ambos os lados e das características de ambos os lados. Então, além dos tipos de orientadores, os extremos de orientadores, esse artigo traz também os tipos de orientados, também os extremos de orientados, e como que a relação entre os dois pode influenciar no momento da tese. Nesse caso, os autores criaram 2 estereótipos extremos de alunos e, para facilitar, eles mantiveram a nomenclatura do artigo anterior. Então você tem o grupo de alunos indiferentes, que seria um extremo, e o grupo de alunos superprotegidos, que seria o outro extremo. Bom, primeiro, os alunos indiferentes. Esse grupo de aluno, eles têm por comum uma orientação baixa ou quase nula com seu orientador. E para facilitar, eles dividiram os indiferentes em 2 categorias, em 2 subtipos. O primeiro grupo de alunos indiferentes seriam os indiferentes autossuficientes. Esse grupo de aluno tem por comum escolher desenvolver a sua tese de maneira independente. Eles querem resolver sozinhos sem contar com outras opiniões. Basicamente, eles não consideram importante contar com guia para a formação. E eles vão minimizar a participação, então, do guia, que seria o orientador, e outros colegas no processo. Mas depositam o princípio da autoridade em outras pessoas e raramente no orientador.
O segundo grupo, que seriam os indiferentes propriamente ditos, eles não estão motivados pelo trabalho em si, pela realização do trabalho, investigação. Eles só veem o momento doutorado, mestrado, como apenas mais um degrau na sua carreira acadêmica. Partindo para o outro extremo, que seria um grupo de alunos super protegidos, esse grupo de alunos normalmente eles aceitam o que o orientador ensina e propõe e eles não estão interessados em argumentar ou entender. Basicamente, eles aceitam o que o orientador está propondo e realizando. Eles normalmente, ao contrário do grupo anterior, eles aplicam o princípio da autoridade, neste caso, ao orientador. Então, o orientador falou, a água parou. Como consequência dessa interação do superprotegido com o orientador, é possível que a tese até fique boa ou muito boa, mas o processo de formação do aluno, que também é bem importante, não será bom, uma vez que essa formação não vai fazer com que o aluno se torne um pesquisador criativo, original, para futuramente criar pesquisas criativas e originais. E aí, assim como o artigo anterior fez, depois de falar pelos dois estereótipos de alunos, ele fala sobre buscando o ponto médio. Então ele vai falar sobre características do aluno com comportamentos alternativos, que seriam aqueles que têm iniciativa própria. O que é iniciativa própria? Ele tem iniciativa tanto para fazer perguntas novas ao longo do seu doutorado, assim como tem iniciativa para discutir alguns conceitos, discutir o desenho experimental, discutir alguns resultados, tá? Ele busca essa discussão, ele é questionador, ele não fica passivo, só esperando que alguém faça as coisas para ele. Outra coisa importante é também saber reconhecer que está no processo de aprendizagem. Então, o aluno ainda está aprendendo, então ele tem a humildade de saber que também é importante escutar. Não só escutar o seu orientador, como também conversar com outros colegas, conversar com outros professores, também faz parte de um aluno com um comportamento alternativo. Então, esse intercâmbio de ideia que ele vai promover e até às vezes voltar para o orientador, né? Então, conversei com fulano, conversei com ciclano, com meu colega, ele me questionou uma coisa que eu fiquei refletindo, e o que você acha disso? E aí está retornando para o orientador essa reflexão, resultado de um diálogo, resultado do saber escutar e prestar atenção também, tendo essa humildade que está no processo de aprendizagem. E esse comportamento médio seria um bom aluno que se dá conta que parte importante da sua formação também é aprender outras coisas que não são conteúdo exclusivo da sua tese. Que coisas seriam essas? Que processos seriam esses? Por exemplo, conseguir financiamento para a sua pesquisa. Como é que eu consigo, quando eu for independente, quando não tiver um orientador por trás, como que eu consigo dinheiro para fazer a minha pesquisa? Como que é o processo de conseguir esse financiamento? Como que eu faço, depois que eu conseguir o financiamento e terminei o projeto, como que eu faço a prestação de conta? Passar por essas experiências é super importante. Como que eu escrevo um resumo para o congresso científico? Tem algum critério quando eu tenho que decidir consultar alguém ou não? Eu pensei desse jeito, consultei e deu errado. Depois eu tive aquele jeito, consultei e deu certo. Essa experiência de errar e acertar de novo, e errar de novo, e aprender com os erros dos outros, refletindo e conversando com outros colegas, são sempre importantes. Refletir na autoria do artigo. Como é que eu determino quem é autor, quem não é autor, a ordem dos autores de um trabalho científico, como que se fala isso, qual é a ética por trás disso, entre outras atividades ou experiências que vão fazer parte da formação quando ele for um pesquisador independente. E essa é uma das funções também da tese. Então, resumindo, os alunos que estariam nessa categoria alternativa, aí, categoria intermediária, né, seriam aqueles capazes de reconhecer que o mais importante durante o desenvolvimento de uma tese é o processo de formação que tanto o aluno quanto o orientador vão percorrer junto. Não é só o produto final ou a publicação resultante, mas sim esse processo. Esse artigo cai num outro tópico falando sobre os fundamentos pedagógicos por trás de cada tipo de orientador. Até agora ele estava falando dos tipos de orientados, baseados no que o artigo anterior falou dos tipos de orientadores. Então ele está casando, falando que os tipos de orientados também, quando combina com um tipo de orientador, tem uma importância nesse processo. Agora, ele volta para os orientadores, mas vai falar os fundamentos pedagógicos por trás de cada tipo. Então, ele fala que, mesmo que não seja consciente, ou seja, inconscientemente, o orientador que tenha um determinado comportamento vai ter o impacto na formação do orientado através de um fundamento pedagógico. Então, assim, ele fala primeiro que o orientador indiferente ele tem uma postura antipedagógica. Tá? Então, mesmo que o orientado sobreviva, entre aspas, a um orientador indiferente, significa que ele é autodidata. Então, ele não precisava do orientador, tá? Porque o orientador é diferente.
Mesmo assim, a formação desse autodidata, desse aluno aí, vai ser mais ou menos deficiente de acordo com as características do próprio aluno, se ele tem vocação, se ele tem determinação, se ele tem proatividade, se ele tem várias outras características, vai ser mais eficiente. Se ele tiver menos vocação, menos determinação, etc., essa formação vai ser mais deficiente. Ou também, dependendo da ajuda que ele vai receber de outros colegas, de outros professores, alguma coisa assim, então pode variar a formação pedagógica, a formação de aprendizagem dos alunos de quem tem um orientador indiferente. Mas mesmo então, no final, que ele consiga defender sua tese, defendeu a tese ou até publicou artigo, dificilmente ele vai conseguir ter toda a experiência que é preciso para ser um bom orientador, para ser um bom pesquisador, um pesquisador independente. Ele vai perder nesse processo aí da pós-graduação sua formação, sua experiência de formação para ser um pesquisador independente. Isso é o indiferente. Já, por outro lado, o orientador que é super produtor, ele vai se apoiar sempre naquele discurso de autoridade. Não só autoridade dos outros, o fulano de tal, que é o bambambam da área, ele falou assim, vamos fazer assim. O outro fulano de tal, que é bambambam na estatística, falou que esse é um método estatístico correto, vamos fazer nesse método estatístico. Mas também ele aplica a autoridade dele, ou seja, eu sou orientador, então o que eu estou mandando você obedece. Então o orientado nada mais é do que um cumpridor de ordens. O orientador não vai ensinar, nem o aluno vai aprender os princípios necessários para ser um pesquisador independente mais tarde. Então, uma das maiores limitações dessa metodologia de um orientador superprodutor é que mesmo quando o aluno depois conseguir ter informação, ele não vai conseguir entender corretamente, não vai conseguir interpretar corretamente, vai conseguir aplicar essas ideias, essas informações corretamente, porque ele não teve esse treinamento ou não teve o treinamento com a quantidade adequada para conseguir fazer isso com qualidade. Então ele não vai conseguir entender conceitos fundamentais de desenho experimental, conceito fundamental de estatística, conceito fundamental de filosofia da ciência e até, no pior do cenário, até vai ficar faltando pedaços da própria área que ele está tentando aprender, da própria área que ele vai escolher para estudar. Ou seja, independente das características do aluno, o efeito dessa pedagogia de um orientador super protetor é que o treinamento e as ferramentas que ele vai passar durante esse processo de doutorado dificilmente vai ser suficiente para o aluno desenvolver um programa de pesquisa de qualidade, um programa de pesquisa que seja independente, tudo isso. Então, assim como existe o comportamento alternativo para os alunos, também os autores trazem o comportamento alternativo para o orientador. Os autores trazem um comportamento alternativo com outras ferramentas metodológicas que abordam o processo de ensino-aprendizagem. E essas ferramentas têm por finalidade promover a participação ativa dos estudantes nesse processo, que seria o processo de ensino-aprendizagem. Então essas ferramentas seriam trabalhos de grupos, resolução de problemas, e com essas metodologias, os estudantes eles vão adquirir mais habilidades. Essas habilidades seriam trabalhar e planejar com mais eficiência, coletar informações, analisar elas criticamente, compreender conceitos básicos e resolver problemas, que seria o mais importante. Além disso, os autores promovem que as ideias sejam debatidas e revisadas, e isso possibilita a existência de mais de uma resposta. Então, concluindo, quando o aluno e o orientador possuem comportamentos alternativos, é muito provável que o final da tese seja ótimo para ambas as partes, seja uma experiência enriquecedora como ela se propõe ser. E aí, os autores concluem que, na verdade, o bom desempenho na formação do aluno não está garantido só a partir das características do orientador, como no artigo anterior o Alejandro estava falando. Ele até falou no finalzinho, né, do artigo anterior que também depende dos alunos, e esse artigo agora ele acaba detalhando um pouco mais dos tipos de aluno. Então ele fala que as ferramentas pedagógicas que cada um dos estereótipos de orientador propõe também depende do tipo de aluno que ele está orientando. Então, ele conclui então que para melhorar o processo de ensino-aprendizagem durante o doutorado, vai ser fundamental a capacidade do orientador de saber se o aluno é indiferente ou se o aluno é superprotegido e tentar estimular. Se for indiferente, tentar interessar o aluno, tentar deixar ele menos indiferente. E se ele nota que o estudante tem mais a característica do superprotegido, ele tentar estimular o pensamento crítico, estimular a independência desse aluno, conversar com ele, mostrando esses estereótipos e os danos que eles podem ter se continuar assim durante o processo todo de doutorado. Então, resumindo, ele fala que o processo
de ensino-aprendizagem durante o doutorado deveria centrar mais em como ensinar a pensar, ou como aprender a pensar, mais do que a quantidade de informação, ou o treinamento que vai se transmitir, ou que se vai adquirir. Então é mais importante se focar no ensino ou na aprendizagem do pensamento crítico, da nova forma de pensamento. Tá? Que terminam, então, os 2 artigos que a gente achou interessante apresentar. E lembrar o seguinte, esses 2 artigos falam especificamente do doutorado. Mas essas reflexões, então, servem para qualquer etapa da vida acadêmica, seja do aluno, do orientador, seja na iniciação científica, seja no mestrado, seja num TCC, seja num doutorado mesmo, no pós-doc, né, no pós-doutorado. É só adequar aos treinamentos pedagógicos ou o tempo que o aluno tem para se dedicar a cada uma dessas etapas, mas o foco é tentar sempre construir um processo de ensino-aprendizagem que seja reflexivo, ou que seja mais importante o processo, que seja mais importante o pensamento crítico, que seja mais importante a independência do aluno e que seja um benefício mútuo tanto para o aluno quanto para o orientador. Outro ponto importante que queremos deixar aqui é que geralmente você tenta encaixar o seu aluno ou tenta encaixar o seu orientador em algum desses estereótipos, né? Mas o mais importante não é nem isso, o mais importante é fazer a autorreflexão. Quer dizer, você está tentando sempre encaixar os outros, mas e você? Onde se encaixa nisso? Eu estou sendo um bom orientador? Ou eu estou sendo um bom aluno? Eu estou sendo um bom orientado? Que tipo de orientador eu quero ser? Que tipo de orientado ou de aluno eu gostaria de ser? Tá? Então, se eu quero ser esse tipo, o que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso construir ou melhorar, independente de culpar os outros, né? A gente sempre tem a mania de culpar os outros. Mas culpar os outros ou as coisas, né? Não consigo por causa disso, por causa do governo, por causa do orientador, por causa do chefe, por causa da bolsa, por causa de tudo. Tá, independentemente disso, tirando isso, o que eu posso, que depende de mim, e eu posso fazer para melhorar e me tornar um orientador melhor, um orientado melhor, um pesquisador melhor no final, tá? Então a gente queria primeiro agradecer o João, que foi meu companheiro de gravação hoje, tá? Somos só nós 2 aqui, e quem quiser se comunicar com a gente, pode se comunicar nas redes sociais, que vai estar aí no post do episódio, e no e-mail, ecofragunifal@gmail.com. Até o próximo episódio e tchau, tchau.